Então a forma errada, por exemplo, é a pessoa ir cantar sem orientação, sem entender absolutamente nada, sem treinar a voz, sem exercitar a voz, sem aquecer a voz e perceber que quando a voz começa a ficar, por exemplo, quando a garganta começa a ficar apertada, quando a voz começa a falhar, quando tudo começa a ficar mais difícil, aí a pessoa entende, ó, esse aqui é o meu limite. Tanto para agudo quanto para grave. Então essa é a forma errada. A pessoa vai e canta na raça e ela chega no momento que ela percebe, ah, aqui não dá para cantar, aqui fica difícil. Só que aí tem um detalhe interessante. Quando você, vamos dizer, testa a sua extensão do jeito errado, o que acaba acontecendo? Você, além de machucar a sua voz, você não está explorando todo o potencial que a sua voz tem. Porque existem duas funções, por exemplo, que a gente desenvolve na nossa musculatura que produz a voz, né? Aí eu falo de laringe, pregas vocais, que é o seguinte, que é a flexibilidade da musculatura da laringe e e a tonicidade. A questão de trabalhar a flexibilidade da musculatura da laringe e a tonicidade. O que é tonicidade? Deixar a musculatura mais forte através de exercícios específicos, de treino vocal, por exemplo. E na hora de cantar, trabalhar na ativação desses movimentos, principalmente focando na questão de flexibilidade, né? Quando se trata de alcançar as notas. Aqui eu estou falando especificamente de alcançar as notas, tá? Tanto graves quanto agudas. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para melhorar o acesso tanto para as notas agudas quanto para as notas graves. E a galera, a grande maioria das pessoas foca só na parte dos agudos. Só que os graves são tão importantes quanto os agudos. Muito, não esqueça disso. Então, gente, então essa é a primeira coisa. Então, você pode descobrir da forma errada, como provavelmente se você está aqui assistindo essa live, essa aula ao vivo, com certeza você já fez isso. Você já fez do jeito errado, tentou cantar na raça do jeito errado e acabou descobrindo do pior jeito qual era o seu limite. E a forma certa é você sendo orientada por um profissional da voz, cantada por um professor de canto, altamente especializado, que entenda de anatomia e fisiologia, porque é o que acontece? Volto a falar, normalmente as vozes são classificadas por essa questão as vozes são definidas por essa questão, ou a extensão é definida por conta da classificação vocal, só que a classificação vocal não tem ligação direta com a tessitura e extensão. Não tem, sabe por quê? Porque a classificação vocal, ela traz uma delimitação. Então, quando eu digo assim, um exemplo, né? A Nancy é meso. Então, ela não é nem soprano e não é nem contralto. A Nancy é meso. Aí eu condiciono, no subconsciente, eu condiciono a Nancy a cantar somente ou deixar com que ela se sinta mais confortável trabalhando nas regiões médias da voz. Só que isso vai trazer uma grande limitação na parte dos agudos e graves também, consequentemente. E isso vai se estender para os outros naipes. Agora, quando a gente está falando de extensão, tá? Aí a gente tem que eliminar essa parte ou esquecer, deixar de lado essa parte da classificação vocal. Porque aí quando a gente está falando da extensão vocal, por exemplo, a gente não está condicionado a esse limite que a classificação vocal traz para a voz. Vocês estão entendendo? Se vocês estão entendendo, comenta aí. Quero saber se vocês estão comigo ainda. Comenta aí. Se você está entendendo, comenta. Estou entendendo. Se você não entendeu, comenta aí também. A forma certa é você chegar lá com um professor de canto, ele vai analisar a sua voz. Eu falo ele, vocês sabem que vocês podem contar comigo para isso, logicamente, né? Só que como eu sou suspeito a falar do meu próprio trabalho, eu sempre me coloco fora disso. Mas vocês podem contar comigo sempre esse negócio aí. Inclusive aqui na descrição tem meu contato do WhatsApp, do Instagram para mandar um direct lá. Todo dia eu recebo áudios de pessoas para analisar a voz e tudo mais. Todo santo dia. E aí o que vai acontecer? O profissional vai analisar a sua voz
E aí ele vai fazer primeiro digamos que um relatório prévio. Porque no primeiro momento a sua voz não está preparada, você não treinou, você não aqueceu a sua voz direito, normalmente. Então aí, a partir dessa primeira análise, o profissional ele já vai conseguir ter uma ideia de que se você consegue alcançar notas mais altas, se você consegue alcançar notas mais graves ou não, por exemplo, se o alívio já está no seu limite. Mas normalmente isso não acontece. Porque com a musculatura exercitada, por exemplo, logicamente vai ser possível alcançar mais notas dentro da sua extensão. Tanto para o agudo quanto para o grave. Você está entendendo? Tanto para o agudo quanto para o grave. Exercitou, estimulou a musculatura. Principalmente quando se foca na questão da flexibilidade. A consequência disso vai ser aumentar, né? Não é aumentar, mas melhorar a possibilidade ou dar a possibilidade de cantar mais notas. E aí que algumas pessoas entendem que dá para aumentar a extensão. Pago por